Fala galera, tudo certo? E galera aqui passando para mais um Palpites do Dia. Trago os palpites para essa terça-feira, dia 26 de julho. Separei para nós 5 partidas que me agrada bastante, são partidas bem interessantes. Antes disso, vamos falar aqui da Cyberbet. A Cyberbet é uma casa bem interessante, é relativamente nova no mercado, não tem muito tempo que está aqui atuando no mercado brasileiro. Ela tem um foco principalmente no mercado de esportes. Quem gosta dessa modalidade, trabalha nessa modalidade, tem excelentes odds, uma vasta gama de mercados. É uma casa bem interessante e tem um bônus de boas-vindas bem interessante, que é R$ 600 até, no caso, ela dobra o seu investimento até R$ 600, ou seja, depositou R$ 600, vai ter 1.200 para trabalhar dentro da casa, um bônus bem alto. Geralmente as casas ultimamente vêm trabalhando com um valor um pouco menor do que isso. A Cyberbet tem essa diferença, que trabalha com um bônus de primeiro depósito até R$ 600. Bom, indo para as partidas, separei aqui, começando já com Grêmio Chapecoense, Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos uma Chapecoense que vem em um momento delicado, ela não vem tão bem assim. Nas últimas 10 partidas, a equipe venceu somente 3 jogos, perdeu 6 e empatou 1. Dentro de casa, a Chape também não vem num momento tão bom assim. A equipe venceu somente um jogo lá contra o Sampaio Corrêa. Demais jogos todos são ou derrota ou empate. Empatou 4 jogos e perdeu 5. Pega um Grêmio que dentro de casa é um leão, massacra seus adversários, mas fora de casa o Grêmio é complicado. A equipe tem somente uma vitória e um empate nesses jogos da Série B, jogando fora de casa, que fugiu da tendência de empate, onde tem uma tendência muito forte. O Grêmio nas últimas 7 partidas empatou todas. E com detalhe, é uma equipe que sofre, marca muito gols, muito poucos gols. Nas últimas partidas, o Grêmio até melhorou um pouquinho essa questão de desempenho ofensivo, principalmente, conseguiu marcar 2 gols, mas ainda assim é uma equipe que nunca consegue fazer mais de 2 gols num jogo, e isso é justificável pela baixa produção quando joga fora de casa. O Grêmio, quando joga fora de casa, é horrível a questão de criação. A defesa é uma das mais sólidas da competição, no caso é a mais sólida da competição, uma das mais sólidas do país, somando todas as competições, e até por isso o Grêmio ele sofre poucos gols. Para essa partida, a dica que eu deixo é o dupla chance Grêmio e menos de 2,5 gols com cotações na casa de 1,60. Ou então, quem quer ser um pouquinho mais agressivo, um empate aqui me agrada bastante, até pela essa condição do Grêmio, um empate aqui bem alto, na casa aqui de 3 as cotações. Gosto, vejo um jogo aqui onde o Grêmio ele pode sim vencer, talvez até seja aquela virada de chave, voltando a conseguir vencer nessa briga pelo acesso. Até o Grêmio melhorou bastante a questão de desempenho, mas o problema é essa questão fora de casa, onde não consegue jogar bem. E a Chape também, eu me atento para essa condição, que talvez pode vir essa questão do empate. Os últimos 2 jogos da Chape, a Chape não sofreu gol. Então a Chape, no caso, desculpa, sofreu gol contra o Ituano, derrota contra o Ituano. Ela não sofreu gol contra o Guarani. Mas reforça essa condição de under. E é um jogo aqui onde, para mim, sim, ele tem uma tendência, uma cara de empate, principalmente pelo Grêmio, mas é um jogo onde fatalmente deve ter um empate ou uma vitória do Grêmio, e esse under 2,5 gols deve acabar entrando com uma certa relativa facilidade. Por isso eu gosto bastante dessa cotação, dessa entrada aqui. Seguindo, nós vamos agora para a sequência de ambas marcas. Nós temos lá pelo Campeonato Argentino, Barracas Central contra o Patronato. Na última rodada, no último jogo do Barracas, a gente pegou essa partida aqui contra os Estudiantes, esse ambas marcam, e a gente vai seguir nesse ambas marcam. Barracas jogando dentro de casa, nós temos uma equipe que é suscetível para ambas marcam. A equipe tem somente um jogo, a derrota para o River Plate, que não bateu esse ambas marcam. Nós vamos pegar aqui um Patronato, que também ele vem de uma sequência muito bruta de jogos com ambas marcam. A grande tendência dos últimos 10 jogos são 3 jogos, 4 jogos. No último contra o Tigre acabou não batendo. São 4 jogos que bateu. Desculpa, 6 jogos que bateu, 4 que acabaram não batendo. Fora de casa, aí a gente vê uma maravilha ainda mais forte também, seguindo essa tendência bem forte de ambas marcam, principalmente nas últimas 3 partidas fora de casa, todas bateram. Eu vejo esse jogo sim com muita tendência para ambas, principalmente pelo estilo de jogo do Barraca Central dentro de casa. Pega o Patronato, que é uma equipe que costuma marcar gols, e então a gente tem tudo para ter um ambas acontecendo aqui. Cotações bem legais, na casa de 1,90. Minha sugestão é ambas marcam aqui no Campeonato Argentino entre Barracas e Patronato.
Seguindo nos ambas, a gente tem lá pelo Campeonato Boliviano, Nacional de Potosí contra o Santa Cruz. O Nacional de Potosí, ele vem como favorito para o jogo, mas ele não vem em um bom momento. Ele tem somente uma vitória no campeonato, a vitória para o Aurora. Demais jogos ou perdeu ou empatou, com uma condição bem peculiar. Ambas marcam acontecendo. Do lado da equipe do Santa Cruz, a gente também vê isso acontecendo, e principalmente quando a equipe atua fora de casa. Fora de casa, o Santa Cruz também tem uma grande quantidade de ambas marcam, só não foi lá contra o Alves Red. Demais jogos todos acabaram batendo. Então, a minha dica para essa partida não podia passar sem ser esse ambas marcam aqui, com cotações na casa de 1,65. Vejo bastante valor também nessa entrada. Seguindo, vamos lá para o Campeonato Mexicano. Nós vamos ter aqui a partida entre o Juárez contra o Tigres do México. Nós temos aqui uma condição bem interessante. Essa equipe do Juárez lá não é uma equipe tão forte, apesar de que nas últimas partidas a equipe teve somente 2 derrotas. Mas é uma equipe que, quando a gente amplia essa questão, principalmente terminando o campeonato ano passado, foi uma equipe que sofreu bastante dentro de casa também. É uma equipe, aqui no caso relata essa questão não do ano passado necessariamente, mas na temporada passada, onde é uma equipe que sofria muito nos seus jogos. É uma equipe relativamente fraca. Na atual competição, a equipe até conseguiu aqui vir e desempenhar um pouco melhor. Teve esse empate contra o Querétaro dentro de casa, conseguiu vencer o Tijuana fora. Vem de ter um empate aqui também contra o Guadalajara fora também, contra o Necaxa, acabou perdendo. Pega um Tigres que aí sim a diferença muda. O Tigres é uma equipe forte. O Tigres, ele até não começou tão bem assim na competição, ele começa lá com derrota pro Cruz Azul, mas depois ele engata uma sequência de 3 vitórias em sequência, sem sofrer gols. O Tigres, ele tem um sistema defensivo bem sólido, tem qualidade no ataque e tem condições sim para vencer essa equipe do Juárez. A dica que eu deixo para essa partida, apesar de não ter aqui as odds, é o handicap menos 0,25 a favor do Tigres, aqui com cotações interessantes na casa de 1,75, 1,80. Gosto desse menos 0,25 a favor da equipe do Tigres, até por essa condição. O Tigres é uma equipe que ele não costuma perder aos seus jogos, até sofre poucos gols. Tem um Juárez que é uma equipe que não consegue fazer tantos gols assim, pegando uma defesa mais sólida e com capacidade de marcar. Então eu vejo sim aqui com ótimas condições para o Tigre sair vencedor dessa partida, ou no mínimo aqui com um empate. Seguindo ainda pelo Campeonato do México, aí no caso na segunda divisão, nós temos o Atlante contra o Dourado. O Atlante, para mim, é a melhor equipe dessa competição. Vem numa fase bem interessante, são 4 vitórias e somente um empate na última partida contra o Raia. Fora de casa, que também é uma equipe forte, e a gente pega um Dourados que ele já não vem tão bem assim. O Dourados ele começa perdendo as suas 2 primeiras partidas, no caso aqui pelo campeonato, ele começa perdendo as suas 2 primeiras partidas e depois vence as suas últimas 2 que ele acabou disputando. Só que a gente tem que observar quem são os adversários que a equipe do Dourados venceu, que é o Tlaxcala, algo do tipo, e o Atlético de La Paz. 2 equipes, ambas as equipes na parte de baixo da tabela, são equipes aqui onde nós temos aqui o Tlaxcala na 15ª colocação e o Atlético de La Paz na penúltima colocação. Ou seja, são 2 equipes bem fracas, sistemas ofensivos muito fracos, ambas marcaram somente 2 gols até aqui, sofrem relativamente bastante gols, e nós temos aqui do lado do Atlante a equipe mais forte da competição, ele não é líder por acaso, tem 7 gols marcados, somente 1 gol sofrido. O último jogo que ele empatou foi justamente aqui, como eu comentei, contra o Raia, que é a vice-líder do campeonato. Então eu vejo aqui sim um jogo bem interessante, bem favorável para o Atlante vencer. Cotações na casa de 1,90 me agradam, essa é a minha dica. Essas são as 5 dicas que eu trago para essa terça-feira. Jogos bem interessantes, jogos com uma tendência relativamente alta de acabar batendo. É isso, nos vemos amanhã para mais um Palpites do Dia.